Olá, vamos hoje trabalhar na introdução ao gerenciamento dos modais de transporte, apresentando o ambiente onde se passa esse trabalho e trazendo à baila conceitos que são fundamentais para essa compreensão. Vejamos agora alguns conceitos fundamentais. Vamos começar com por que transportar. Imagine a situação em que você recebe a comida na sua casa. Como essa comida chegou até a sua mesa? Naturalmente, é algo que foi plantado nas fazendas, foi colhido, essa colheita vai armazenada, em seguida vai transportada para os beneficiadores, que passam para, depois de beneficiar para os comerciantes, transportando por um dos modais de transporte disponíveis, até que chega à sua mesa. Então, transporta-se porque a produção ocorre em um local distinto daquele onde vai consumido. Com a globalização, os mercados se ampliaram geograficamente, mas essa globalização veio a partir de uma facilidade maior de oferta de transportes e também de uma melhor comunicação, o que fez com que se pudesse atingir mercados mais distantes, ampliando assim a possibilidade de oferta. O transporte nos fornece duas utilidades, a utilidade de posição e a utilidade de tempo. Na primeira, você disponibiliza o produto no local onde ele precisa ser consumido. E a de tempo, você o disponibiliza com a maior velocidade, o menor intervalo de tempo entre produzir e consumir, no local e na hora em que o cliente deseja consumi-lo. Existe, naturalmente, aqui um ponto que seria: as empresas podem ter transporte próprio ou utilizar o transporte terceirizado. Normalmente, de início, quando ela produz e distribui na própria cidade, é possível que ela tenha um transporte próprio, porque são poucas quantidades sendo transportadas. A proporção que amplia o seu mercado geográfico, entretanto, precisa de veículos maiores e precisa ter carga que complete esses veículos, sem o que o custo será exagerado para o preço de venda do produto. Vamos agora chamar aqui alguns conceitos, iniciando pelo conceito de transporte. Transporte é o ato de movimentar cargas ou pessoas entre dois pontos diferentes, interna ou externamente à empresa. Aqui é importante que se chame a atenção que, normalmente, o transporte conhecido por todos é o externo à empresa. Dentro da empresa, embora seja um transporte, se costuma chamar simplesmente de movimentação, atividade que não agrega valor ao produto. Um segundo conceito que nós gostaríamos de comentar seria o de modal de transporte. Nesses modais de transporte é importante que se veja a necessidade da infraestrutura. Nos transportes terrestres, a maioria da infraestrutura é construída pelo homem. Nos modais aquático e o modal aéreo, naturalmente, esses meios estão disponibilizados pela natureza. Modais de transporte são os meios físicos que servem para transportar cargas ou pessoas por meio terrestre, rodoviário, ferroviário e dutoviário, aquático, fluvial e marítimo ou aéreo. Um terceiro conceito seria o de gerenciamento dos modais de transporte. O gerenciamento dos modais de transporte é a ação de planejar, estruturar, organizar, implantar e controlar os equipamentos físicos, as pessoas que os operam, a coleta e entrega das cargas ou pessoas transportadas e as rotas que devem seguir, para que o serviço seja prestado com eficiência, custo reduzido e lucratividade. Neste caso, vocês veem a complexidade que existe envolvida nesse gerenciamento. Você vai fazer o controle de cargas que serão movimentadas à distância, onde a sua possibilidade de acompanhar vai diminuindo com a distância entre você, controlador, e a carga que está sendo transportada. Vamos agora falar sobre as características da operação dos modais de transporte. Vejamos as características da operação dos modais de transporte, nos centrando especificamente na questão do monitoramento. Quando você tem uma operação dentro da sua empresa, esse monitoramento é feito por contato direto. O gestor se desloca até o local onde houve o problema
verifica o cenário daquele problema e facilmente consegue a solução. No entanto, quando se trata de modais de transporte, todo esse monitoramento é feito à distância e ele é feito dependendo única e exclusivamente das informações que são passadas pelo condutor daquele veículo que está fazendo o transporte. Então, toda essa gestão precisa de suportes que deem condições de garantir que essas informações são as informações corretas para que a decisão tomada seja a melhor possível. Necessitamos agora trabalhar sobre o apoio aos modais de transporte. O primeiro dos apoios que nós vamos considerar seria a embalagem. A embalagem da mercadoria, ela serve para proteger o seu conteúdo, mas no caso dos transportes serve especificamente para facilitar a ação de transportar, já que através dela se pode utilizar todo o espaço cúbico existente, toda a área disponível do veículo e também pode se manusear com maior facilidade. Um segundo ponto a ser considerado seria a questão das informações. A partir do sistema de informações gerenciais que a empresa tenha montado e de todo o software que ela tenha para fazer o mix de todos os tipos de informação que venha facilitar a tomada de decisões, também pode-se ter softwares especialistas, como no caso o software de roteamento, onde você pode especificar o roteiro de cidades que vão ser percorridas pelo veículo, ou mesmo dentro da cidade, os endereços que o veículo vai parar para fazer as entregas. Um ponto seguinte seria a questão da movimentação da carga, que, como nós já falamos, é uma atividade que não agrega valor e que, por não agregar valor, ela tem que ter o menor tempo possível, feito no menor custo possível. E isso acontece com o uso de equipamentos mecanizados para fazer a movimentação em larga escala, com utilização de embalagens maiores